Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós estamos estudando aqui sobre escatologia, mas hoje eu gostaria de fazer uma breve pausa no nosso estudo de escatologia, porque nós entramos no mês de agosto, mês que, de acordo com a nossa denominação, é chamado de mês de missões. E como nós temos feito nos anos anteriores, por causa do inverno, e esse ano, atipicamente, não houve mais inverno. Depois do meio de julho, finalzinho de julho para cá, não veio mais aquele inverno que sempre vinha de frieza, de muita neblina. Nós acabamos deixando para fazer esse momento de missão do final de agosto, do meio de agosto, para setembro, que é quando, de fato, as chuvas começam a parar. E hoje nós vamos, então, começar a falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui também com a presença dos Gideões, que daqui a pouco estarão participando e tendo a oportunidade. Semana que vem, vamos receber também alguns missionários do IBN, se o Senhor permitir, a mocidade vai estar ouvindo uma palavra com eles, e se Deus permitir, eles estarão também pela manhã. Nós vamos falar um pouco sobre essa temática, e se Deus quiser, agora em setembro, nós vamos fazer as nossas programações evangelísticas na rua, como nós fizemos nos outros anos, se Deus assim nos permitir. Então, eu vou dar pausa hoje no nosso assunto de escatologia, para que a gente fale um pouquinho sobre o reino de Deus e a missão. Lucas 4, do verso 42 ao verso 44, porém, eu queria observar todo esse capítulo inicialmente. Todos acharam? Vamos ler o 42 ao 44 juntos, e depois veremos alguns outros versos do capítulo. Diz assim: Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Louvado seja Deus. Veja, por favor, o verso 1 do capítulo 4 e o verso 2, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora veja o verso 14. Então Jesus, preste atenção na expressão, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração. Senhor amado, nós queremos te louvar e agradecer pelo santo privilégio que temos de, no dia do Senhor, domingo pela manhã, amanhecermos o dia em tua presença, para que também logo mais à noite possamos terminar este dia ainda em tua presença. Deus amado, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, desde o romper do dia, desde o romper da alva até o chegar da noite, pois é para esse propósito, é para este fim que o dia do Senhor foi assim estabelecido, não apenas para o nosso descanso, mas também para o nosso aprendizado, deleite e adoração ao teu santo nome. Fala ao teu povo, fala ao nosso coração nessa hora, com o teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Percebam, irmãos, que aqui nesse capítulo número 4 nós temos alguns eventos que marcam o ministério de Jesus. Primeiro, a menção de que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, guiado por esse mesmo Espírito. Versículo de número 2 nos diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Antes de realizar uma grande obra que agora estava para ser feita, Jesus passa um tempo de oração e de jejum.
E é exatamente nesse tempo que antecede uma grande missão que estava à sua frente, que ele agora é tentado. O diabo vem exatamente antes de uma grande missão acontecer. Não que Jesus não já estivesse fazendo uma grande missão. Ele foi batizado no capítulo 3, versículo 21 ao versículo 22, nos apresenta isso. Porém, é depois desse momento que Jesus tem no deserto, em jejum, que grandes milagres começam a acontecer e que nós vamos ver agora o evangelho do reino sendo divulgado por ele mesmo com poder e com obras extraordinárias, não apenas extraordinárias, mas sobrenaturais. Mas preste atenção no detalhe de que antes dele começar uma grande obra, o diabo o tentou. Isso não é diferente na vida de qualquer igreja, de qualquer grupo de pessoas, de qualquer crente que se empenhe em fazer uma grande obra. Vez por outra eu menciono isso aqui na igreja e digo, irmãos, estejamos atentos com os nossos olhos espirituais. Às vezes nós somos tão racionais, tão intelectuais para algumas coisas, que nos falta espiritualidade para analisarmos a nossa própria vida. Porque nós não podemos nem supervalorizar o diabo, como algumas igrejas fazem, tudo é o cão, tudo é o cão, tudo é o cão, mas também não podemos subestimá-lo. De que não, o diabo não vai nos tentar, o diabo não vai nos tentar paralisar. É bem verdade, João vai dizer que aqueles que o Senhor tem na sua mão, o maligno não lhe toca. Você não precisa ficar preocupado com macumba que vão fazer para você. Você não precisa ficar preocupado com olho gordo para colocar uma espada de São Jorge, um pé de comigo, ninguém pode. Você não precisa se preocupar com isso. Mas as investidas do diabo sobre a nossa vida de maneira espiritual, elas haverão de vir. Sobretudo, quando uma grande obra está para ser feita. Aqui nós temos o próprio Cristo, antes de começar o seu ministério, ou no início do seu ministério, melhor dizendo, enfrentando agora uma grande tentação do diabo, pois diz o texto no versículo número 13, que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nós temos a menção dos versos 3 ao verso de número 11, tentação com respeito ao poder, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tentação da fome, do paladar, né, do tato, de comida. Olha, por que não transforma essas pedras em pães? Só que essas são as que foram registradas. Porém, um texto vai dizer que passadas tantas outras tentações, toda sorte de tentação, melhor dizendo, é que o diabo se retirou. Ou seja, o diabo deu todas as investidas possíveis para que Cristo não continuasse na sua obra. Eu lembro-me de uma experiência muito marcante na minha vida, especialmente quando no período do IBN, toda quarta-feira era dia de aula de evangelismo. Toda quarta. Biocrente era o professor na época, depois mudou para o reverendo José Hugo, mas toda quarta-feira era assim. A gente de manhã tinha aula de evangelismo, à tarde e à noite prática. Eu não sei o que é que acontecia, depois nós soubemos o que é que estava acontecendo. Todo mundo ia para lá na quarta-feira de manhã. Ia para o almoço. Quando dava 12h30, era diarreia, era dor de cabeça, era gente passando mal, era enjoo. E toda vez a gente saía com o carro pela metade. Até que um dia, nosso irmão Biocrente, muito sábio nesse sentido, convocou a turma e disse assim, vamos fazer uma oração aqui hoje? Bem, a gente sempre ora, né? A gente orava de manhã, de tarde, de noite, toda hora tinha culto, tinha reunião, a gente parava para orar para absolutamente tudo. E na oração ele começou a falar e exatamente mencionar o que é que o diabo poderia fazer para tentar nos paralisar. Na outra semana, reverendo, acho que Milton, outro pastor, não lembro agora especificamente, trouxe um estudo exatamente sobre as investidas do diabo para tentar paralisar a obra do Senhor. E era impressionante, porque toda quarta-feira, não por invenção, porque até eu mesmo senti sintomas assim, era uma dor de cabeça terrível, era uma coisa ruim que a gente queria ficar. E nós então decidimos que toda quarta-feira nós podíamos estar morrendo, vomitando, nós iríamos entrar no carro e iríamos evangelizar. No dia que nós decidimos isso, no dia que nós colocamos isso como propósito, como oração, nunca mais ninguém adoeceu na quarta-feira. Sabe por quê? O diabo sabia quão grande obra estava para ser feita e tentava paralisar o seu povo. Tanto é, irmãos, que esse trabalho resultou em várias congregações que nós temos hoje.
o trabalho de Jupi, o trabalho que tem em Correntes, o trabalho que tem, não sei se é Angelim, mas em Caetés, em Venturosa, em Correntes, foram todos trabalhos frutos desse evangelismo da quarta-feira que era feito lá no IBN. Hoje tem congregações e em alguns lugares já tem até igreja. Tudo fruto desse trabalho. Uma grande obra estava para ser feita. E o que é que o diabo queria fazer? Paralisar. Não é diferente hoje na nossa própria vida. Veja a dificuldade que nós temos para fazer evangelização. Por isso que nós nos comportamos de maneira tão errônea com respeito à evangelização. A evangelização, que deve ser algo natural da nossa vida, da nossa igreja, está na agenda como sendo algo rotineiro, tornou-se uma programação do ano. E quando nós encaramos o evangelismo como sendo apenas uma programação, isso mostra que nós falhamos terrivelmente no entendimento de fazermos a vontade do Senhor. E ainda que o evangelismo seja uma programação específica que acontece esporadicamente, quando ela for acontecer, 90% dos crentes não poderão participar. Eles vão adoecer, eles vão ter aniversário para ir, eles vão estar com a dor na perna, com a dor no braço, com a dor isso, aquilo, outro. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso. Impressionante como que o diabo, sempre que há uma grande obra para ser feita, tenta nos paralisar. E o texto prossegue dizendo que quando Cristo, depois de passadas essas coisas, verso 14, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a vizinhança. Ele começou a ensinar nas sinagogas. E especificamente no momento que ele chega naquela sinagoga, no dia de sábado, ele abriu o livro, era o livro de Isaías. E lá estava escrita aquela profecia que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele enviou para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui ele claramente diz, esse texto fala a respeito de mim. Foi para isso que eu vim, foi para essa missão que eu fui designado, para pregar o evangelho do reino. Observe que os discípulos aqui em Mateus 24 são incentivados a proclamar o reino. A palavra nos expõe que este reino não está em nós. Aliás, que esse reino que está entre nós, mas é também um reino que haverá de chegar na sua plenitude para nós. E aqui nós temos um sentido muito complexo e um conceito muito amplo do reino de Deus. O reino que chegou, mas o reino que virá. E nós já tratamos disso na Escola Bíblica Dominical no ano anterior. Só que esse reino de Deus, conforme Mateus capítulo 10, verso de número 7, ele não foi feito, ele não foi inaugurado, melhor dizendo, para que ficasse enclausurado. Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aqui nós temos uma menção muito interessante. A mesma menção de Mateus 10 é a menção de Deuteronômio 4 e também 8, quando fala sobre o ensino da criança. Tu a ensinarás no deitado, levantado, ao levantar, ao sentar-se, no caminho, você vai ensinar, você vai inculcar a palavra de Deus no coração do seu filho, da sua criança. E aqui o texto vai dizer, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Qual é a ideia aqui? A nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós haveremos de proclamar esse evangelho. Nós não vamos pregar somente quando tiver evento evangelístico na praça. E a gente vai usar um folhetozinho para entregar à pessoa. Nós haveremos de fazer isso na nossa própria vida. Nós haveremos de respirar isso no nosso andar. Nós haveremos de proclamar o reino de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. E aí, irmãos, quais são as motivações bíblicas para que nós possamos fazer missão? Quais são as motivações bíblicas para a missão? Nós somos seres movidos sempre por alguma coisa. Há sempre algo que nos motive. E nós costumamos ter sempre anelos e almejarmos algum objetivo, algum alvo, para que a gente tenha motivação para se levantar. Né? O que é que faz você se levantar amanhã, por exemplo, segunda-feira, às 5, 6 horas da manhã? Segunda-feira parece que é o dia mais fatigante que há da semana, né? Todo mundo acha ruim a segunda-feira. Mas o que é que lhe motiva a se levantar na segunda-feira bem cedo, mesmo estando cansado? Seu trabalho, seu ganha-pão, a sua família, os seus sonhos que estão em jogo. Você mesmo cansado, você se levanta. Agora a pergunta que eu faço é, o que é que nos motiva a pregarmos o evangelho,
a fazermos a vontade do Senhor. Nós somos seres movidos por nossas volições. E a motivação interna é um forte elemento que faz a diferença entre a necessidade que percebemos e uma ação na qual nós nos envolvemos. Por causa disso, então, há algumas claras motivações que nós deveríamos nos envolver com missões. Pode passar o slide já aí, o número, acho que 6, 7. A ordem de Jesus. Primeiro, a ordem de Jesus. O versículo 19 e 20 de Mateus 28, que é um dos textos mais conhecidos da igreja com que se refere à missão, é muito claro. Fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma das nossas maiores motivações. Só que, se o campo é o mundo, e se Mateus capítulo 5 diz que nós somos a luz do mundo, logo, nós não podemos ter uma visão menor do que o mundo para fazer a vontade do Senhor. Porque qualquer visão menos que o mundo estará fora da visão de Deus. É uma visão que deve ser ampliada. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes da perspectiva missionária. E essa ordem de Cristo foi dada à igreja de uma forma tão ampla que não se restringia apenas a Jerusalém. Veja, Israel, o povo de Deus, era um povo especial, era um povo escolhido. Só que Deus deixa muito claro que o evangelho, que a lei foi dada não apenas para ele, foi dada a eles, mas para que os povos conhecessem. De modo que Israel não deveria centralizar-se em si mesmo. Eu gosto muito de uma expressão que um presbítero falou lá em Sertânia há muito tempo atrás, e até hoje eu não esqueci. Ele disse assim, na época era missionário lá em Sertânia, e ele disse, missionário, as irmãs queriam fazer um congresso, não sei de que e tal, e ele gostava muito de evangelizar. E ele disse assim, nós estamos ficando gordos teologicamente, enquanto que há outras pessoas que estão passando fome do básico da palavra do Senhor. E é verdade, isso é verdade. A gente tem aprendido tanto, irmãos, a palavra do Senhor, não apenas na igreja, mas hoje você tem a facilidade de chegar em casa, ligar a sua televisão, procurar por mestres, por pastores renomados e assistir coisas extraordinárias. No passado, para que você tivesse acesso ou ouvisse grandes pregadores, você tinha que comprar um livro, que era muito difícil às vezes ter até livro, você tinha que se programar para fazer uma viagem, para ir para o sul do país, para um congresso específico, gastar dinheiro, você não dava para ir, era difícil você ter contato. Hoje você liga a televisão, você escolhe lá qual sermão de Hernandes você quer ouvir, qual sermão de Augusto Nicodemo, se você quer ver o curso todinho. Se você quer ouvir um pregador internacional, você coloca lá, ele coloca a legenda para traduzir a pregação. Coisas que eram difíceis, hoje nós temos acesso. Você digita hoje no Google, como muitos têm feito, né? Eu quero saber sobre esse assunto na Bíblia Sagrada. O ChatGPT traz um resumo de tudo quanto é texto que fala sobre aquele assunto. Nós temos acesso a livros digitais, nós temos conteúdo, temos um mundo de conhecimento ao toque de um dedo. Anos-luz estamos. No passado, para você ter uma compreensão de algumas temáticas da Bíblia, o máximo que você tem era uma chave bíblica. Ou então, se você não tivesse uma chave bíblica, você tinha que sair procurando de página em página até encontrar os textos que falavam daquele assunto, tinha que se desdobrar. Era difícil. Hoje nós temos o conhecimento assim, à mostra. Nós temos bebido desse conhecimento, temos nos enchido desse conhecimento, mas o mundo tem passado fome desse conhecimento da palavra do Senhor. Por causa disso, Cristo vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele e lhe ungiu para pregar o evangelho aos quebrantados. Veja, a ação do Espírito Santo, ela é mencionada no verso 1, no verso 14, depois é mencionada no verso 20 e alguma coisa aqui, deixa eu abrir de novo, que fala, na leitura do texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, 18, melhor dizendo. Veja, a ação do Espírito Santo na vida de Cristo lhe motiva, lhe impulsiona, lhe direciona a proclamar o Evangelho. Aí eu gosto muito de uma frase do pastor Norval, quando no aniversário de 70 anos de Benito pregou lá na Central, ele disse assim, às vezes, nosso maior problema com a evangelização, com as missões, é que a nossa fé, ela é tão fraca, a nossa fé está tão desgastada, que não dá nem para o nosso uso. Se a nossa fé não tem dado nem para o nosso uso, como é que nós haveremos de compartilhar com outras pessoas? Isso é um fato. Nós estamos tão frios espiritualmente, que nem nós temos desejado a palavra do Senhor.
como que nós haveremos de desejar que as pessoas tenham conhecimento da vontade da palavra do Senhor? Quer ver um termômetro disso? Me dói profundamente é chegarmos no culto de oração e ter 5, 6, 7 pessoas. Quando tem. Esse é o maior termômetro da igreja. O culto de oração e da palavra. E, infelizmente, o que nós temos de registro por tudo quanto é lugar são cultos de oração vazio. Se nem nós que somos crentes desejamos e anelamos estar na presença do Senhor, orando, buscando, aí eu sei, irmãos, que a gente pode orar em casa, é claro, é óbvio. Eu sei que a gente pode orar em casa. Eu sei que a gente pode ler a Bíblia Sagrada em casa. Eu sei que a gente pode, de casa, mandar uma mensagem para alguém e compartilhar um texto da palavra. Eu sei, isso é bom, isso deve ser feito. Mas isso não anula o nosso desejo de estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor. E a nossa fé está tão fraca, está tão fragilizada, nós estamos tão frios espiritualmente, que nós não teremos ânimos nem para nós irmos para a igreja. Quem dirá para convidar alguém para vir ouvir o Evangelho? Veja, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é exatamente o Espírito Santo movendo a vida dele que lhe leva, que lhe motiva, que lhe impulsiona a fazer a vontade do Senhor, assim como acontece na nossa vida. Um crente cheio do Espírito Santo sentirá desejo de estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, como Cristo leu aqui no livro de Isaías, e agora proclamando essa palavra. Mas um crente frio espiritualmente não gostará e nem vai querer ler nem para si mesmo, quem dirá para os outros. A ordem de Cristo é a nossa, ou deve ser a nossa maior motivação para pregar o Evangelho. Fazei discípulo de todas as nações. Paulo provavelmente interpretou muito bem essa lei quando ele vai dizer que isso deve ser feito não onde Cristo for anunciado, no sentido de que pregar o Evangelho de Cristo a todo mundo deve nos levar a concentrar nossa atenção especialmente aonde Cristo ainda não for anunciado. Em Romanos 15, 20, ele vai dizer isso. Observe essa frase. Enquanto houver um coração sem Deus, precisamos pregar a palavra e fazer discípulos. Enquanto houver um lugar não evangelizado, precisamos cumprir a missão. A ordem de Cristo é a nossa primeira motivação para fazermos missão. Segundo, a volta de Jesus. E a gente tem falado aqui na Escola Bíblica Dominical, com exceção de hoje, e domingo passado que eu não estava, sobre escatologia. E a escatologia concentra-se especialmente em analisar as últimas coisas, sobretudo a volta de Cristo. E a volta de Cristo, segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, deve ser um dos grandes motivadores para que a gente proclame o Evangelho. E eu já até mencionei essa frase aqui de Ronaldo Lindório, que nós vamos ler em seguida, sobre o ardente desejo da igreja de proclamar o Evangelho. 2 Pedro 3, 3 diz assim: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por causa da nossa expectativa, Jesus vai até dizer o seguinte, que o fim não virá até que o evangelho do reino seja pregado por todo mundo em testemunho a todas as nações. Alguém que está anelando a volta de Jesus vai anelar que o evangelho dele seja conhecido por entre os povos, por entre as nações. Alguém que deseja que o reino de Cristo, pleno, de fato volte, habite, certamente haverá de investir na evangelização, na proclamação do evangelho, para que aqueles que ainda não ouviram possam ouvir a palavra do Senhor, possam ouvir o evangelho na sua própria língua, possam entender as promessas maravilhosas que a Bíblia Sagrada tem para nós. Irmãos, como nós somos egoístas, em não repartirmos uma bênção que nós recebemos. Ontem eu vi um vídeo interessante, triste, mas interessante, de um casal aqui de Venturosa. Venturosa, vocês conhecem, né? Descendo da Serra do Tará, antes de chegar em Pedra, tem uma cidadezinha chamada Venturosa. E um casal gravou um videozinho, não sei porquê, o Instagram me entregou esse vídeo, não sigo aquele povo, nem conheço, mas apareceu lá, como as redes sociais fazem hoje em dia, né? Eles vão jogando conteúdo para a gente ver assim, mesmo que a gente não siga a página. Uma mulher chorando e um homem brabo virado num siri, porque a região muito seca de Venturosa, na região onde eles moravam não tinha
não tinha água, não tem poço de água boa, mas havia um morador lá da região que ofereceu água para beber, uma cisterna que recebia água do governo, ofereceu água para beber. Quando quisesse, podia ir lá pegar um galão de 20 litros para beber. Só que a mulher, certo dia, foi buscar um galão de 20 litros e levou outro galão um pouquinho maior para abastecer para mais tempo, né? E o proprietário foi lá e colocou um cadeado para ninguém tirar a água mais da cisterna dele, a água para beber. E o marido da mulher, quando viu essa cena, ficou revoltado com isso, né? E a mulher chorando e tal, pela humilhação, porque queria pegar um balde de água boa para beber e coisa e tal. E eu fiquei pensando depois de como que nós muitas vezes negligenciamos também a palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, diz que Deus derramou sobre nós o seu amor. O amor de Deus, Paulo vai dizer, foi derramado em nosso coração. A palavra grega que aparece ali é a ideia de um dilúvio sobre nós. Deus nos encharcou com as bênçãos espirituais ao recebermos o seu evangelho, ao recebermos o seu Filho Jesus Cristo em nosso coração. Nós fomos encharcados pela graça do Senhor, porém nós sonegamos um copo d'água do evangelho para aqueles que estão passando sede. Como, pastor, nós fazemos isso? Quando nós não proclamamos o evangelho, quando nós não investimos em missões, quando nós não nos preocupamos com o avanço do reino, quando nós nos preocupamos apenas com nossa fé, com a nossa religiosidade, com o nosso culto a Deus, e os outros que passem sede, e os outros que passem fome. Ah, mas, peraí, pastor, porque tem pessoas que a gente convida e não vem. É verdade. Há esse fator, sim. Mas isso não justifica o fato de que nós precisamos continuar proclamando o evangelho. Mesmo que as pessoas neguem, mesmo que as pessoas não ouçam, mesmo que elas não atendam ao convite, a quem muito é dado será cobrado. Certamente elas serão duplamente cobradas pelo Senhor, se receberem um convite da graça e não aceitarem. Mas você fez sua parte. Você fez seu papel. Então a volta de Cristo é a nossa segunda maior motivação para proclamar o evangelho. A palavra que aparece aí, e será pregado, no grego, vem da raiz querigma, que aponta para a ação proclamadora da igreja. Eu até já trouxe um estudo aqui no passado, que eu falei sobre isso num estudo bíblico. Uma das missões da igreja é querigmática. Qual é isso? A ideia dessa palavra grega aí. Ela é enviada para proclamar, para anunciar. O evangelho do reino é objeto de nossa proclamação. Terceiro, mas antes disso, uma frase do reverendo Ronaldo Lindório. Nenhuma igreja, comunidade ou crente tem autoridade de dizer Maranata, vem Senhor Jesus, se não estiver profundamente envolvido com a obra missionária mundial. Até aquela musiquinha que a gente canta, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você vai dizer, nenhum crente tem autoridade, nem mesmo para cantar uma musiquinha como essa, se não estiver envolvido com a obra missionária. Por quê? Será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Eu desejo a volta de Cristo, eu proclamo o evangelho. Eu anelo a presença gloriosa do Senhor, um corpo transformado, um novo céu e uma nova terra, eu proclamo o evangelho do Senhor. Eu sei que eu devo fazer isso, pois ele ordenou para que viesse o seu rei. Terceiro e último lugar, a paixão pelas almas. Vamos abrir a Bíblia agora em Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui nós temos claramente o apóstolo Paulo fazendo uma aplicação do Antigo Testamento. Os versículo 11, versículo 12 e 13 é uma menção do Antigo Testamento, é uma citação do Antigo Testamento, especificamente de Isaías 28. E agora o apóstolo Paulo questiona, como, irmãos? Como isso acontecerá? Como as pessoas hão de invocar o nome do Senhor? Se não há quem pregue, se não há quem proclame. Sem o conhecimento do Evangelho, as pessoas vão adorar os céus, vão adorar a lua, vão adorar as estrelas, vão adorar o mar, vão adorar as aves, os animais, mas somente com o conhecimento do Evangelho que elas terão condições de serem conduzidas à adoração verdadeira e sincera
ao próprio Deus. Como elas adorarão e invocarão, se não há quem pregue, proclame e ensine? A carência do mundo sem o Evangelho de Cristo deve sensibilizar o nosso coração pela proclamação do Evangelho. A miséria espiritual pelas quais as pessoas estão atoladas deve sensibilizar o nosso coração para a proclamação do Evangelho. É bem verdade que a miséria que existe no mundo poderia ser melhorada, poderia ser transformada, se os governantes estivessem integralmente comprometidos em aplicar recursos sociais e em aplicar todo o recurso que nós pagamos de imposto no próprio povo. Só que, ainda que o povo se torne próspero, ainda que uma nação se torne gigante em investimentos, sem o Evangelho de Cristo, esse povo continuará pobre. Porque é somente o Evangelho que tem poder para transformar a miséria social pela qual as pessoas estão, na qual as pessoas estão inseridas. O dinheiro pode ajudar a melhorar a condição financeira de vida, a condição social de habitação, mas não pode melhorar a situação de carência, de deploração, de completamente vazio existencial que há no coração das pessoas. Isso somente o Evangelho faz. Eu acho que você talvez já tenha entrado, né, em alguma comunidade. Talvez alguns nunca tenham entrado em comunidade. Eu lembro que quando uma vez eu vim aqui em Bom Conselho, quando eu estava visitando, né, a cidade, e alguém me levou numa comunidade aqui pobre, e disse, pastor, aqui, entre aspas, né, você não pode mais dizer nesse nome hoje, mas aqui é a favela de Bom Conselho, a comunidade tal, e ele assim, comparado às comunidades de algumas capitais, Rio de Janeiro, Salvador, e algumas que é lá em Recife, Bom Conselho não tem comunidade pobre. Tem pobreza? Tem, com certeza. Mas nem se compara a miséria de algumas vielas e alguns becos, de algumas ruas, de alguns morros. Eu lembro de um específico que eu trabalhei lá na linha do Tiro, no Recife. Para você entrar no beco ou chegar nas casas, né? Você tem que sair passando no meio das vielas. O esgoto das casas é também no meio das vielas. Algumas pessoas, e havia uma irmã lá da igreja, que não tinha nem cozinha, ela lavava a louça na porta da casa, que é a viela onde todo mundo passa. A calçadinha da bichinha chegava preta, assim. Toda a louça que ela usava na casa dela, a cozinha que ela tinha, não tinha nem pia, ela lavava na porta de casa, que era a vielazinha que todo mundo passava. Então, um lugar extremamente pobre, carente, traficantes, sempre nas entradas, olhando quem vem, olhando quem vai. As pessoas imersas numa pobreza tamanha que eu lembro de uma casa que eu entrei que só tinha um potezinho de plástico assim, bem velho, com um pouquinho de farinha, outro com 3 bolachinhas creme crack e uma garrafa de café seco em cima da mesa. Uma pobreza tremenda, música promíscua, pessoas seminuas, crianças marginalizadas, totalmente deplorável a situação. Ambientes, irmãos, que o governo não tem nem acesso. As pessoas não conseguem nem chegar. Nenhuma moto entra. Só entra de pé. E mesmo assim acompanhado de alguém. Eu nunca consegui entrar sozinho. Inclusive, eu disse, pastor, não vá só não. Não confie em entrar sozinho aí não. Eu sempre ia com o senhorzinho da comunidade ao meu lado para poder chegar nesses lugares. Você fala assim, meu Deus, que miséria. Passa fome, dá um embrulho na sua barriga. Meu Deus, que miséria tamanha. Tem ação social lá. A igreja mandava cesta básica. Havia algumas ações governamentais que mandava para o povo sopão, tinha Bolsa Família, tem Vale Gás, tem não sei o quê, aquela coisa toda. Mas a miséria maior que aquele povo está enfrentando não é só financeira, não. É sobretudo espiritual. Porque mesmo em meio à miséria, à fome e à pobreza, ainda assim recorrem à música promíscua, a todo tipo de imoralidade, à droga, ao crack. Porque enquanto o evangelho não chega, não há mudança de vida. Mas quando o evangelho entra, irmãos, há uma mudança completa. Era perceptível a casa dos irmãos crentes, mesmo pobres, para a casa daqueles que não temiam ao Senhor. Era diferente o ambiente, mesmo em meio à pobreza, mas o ambiente era diferente. Eu lembro de uma irmãzinha chamada Irmã Nininha, uma senhorinha que havia lá na linha do Tiro, e ela morava na comunidade, numa rua extremamente difícil de chegar. Eu lembro uma vez até que eu levei meu pai, aí o pai ficou espantado, né, onde eu estava indo. Difícil de chegar, de ter acesso, ambiente perigoso, mas a casa dela
Mesmo sendo pobre, o ambiente chega era diferente. Ela não tinha recurso financeiro, mas ela tinha o conhecimento do Evangelho, que muda, que transforma, que faz o ambiente ser outro. A maior necessidade do mundo é do Evangelho. É o Evangelho que dá a capacidade das pessoas enxergarem o mundo, não apenas na perspectiva daqui, mas na perspectiva eterna. Que faz as pessoas mudarem o seu linguajar, que faz as pessoas mudarem as suas vestimentas, que faz as pessoas mudarem o seu comportamento, a sua perspectiva de vida. É o Evangelho que muda. E nós precisamos ter paixão pelas almas, por estas pessoas que estão cada vez mais caminhando a passos largos para o inferno, para que elas possam experimentar a bênção que nós recebemos do Senhor em formato de dilúvio. Deus derramou em nós toda sorte de bênção. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Nós não recebemos gotas do amor de Deus. Recebemos um derramar do seu amor em nosso coração. Isso nos proporciona e nos capacita para proclamar o Evangelho. Qual a maior demonstração de amor que você pode ter por alguém? Qual é? Talvez alguém ache que presentear com um carro novo seja uma demonstração de amor. Pode passar, é isso. Talvez alguns possam achar que uma casa nova, toda mobiliada, seja uma demonstração de amor. Eu amo essas pessoas, eu vou demonstrar o meu amor para essas pessoas, vou dar um carro novo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus filhos, eu amo aquela pessoa que eu conheci que vive na pobreza, eu vou presentear com um carro novo. Eu vou dar uma casa toda mobiliada, a bichinha não tem casa, eu vou dar uma casa a ela. Eu vou dar uma bolsa de estudo para que ela faça a faculdade, eu vou pagar a faculdade. Eu vou dar um presente especial. Qual a maior demonstração de amor que a gente pode dar por alguém? Será oferecer isso? Você pode oferecer isso. Não é lícito você fazer isso. Mas o maior presente que nós podemos oferecer a alguém é a mensagem do reino. É a promessa de vida eterna que nela está contida. Não há presente maior. Se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você ama seus parentes, o maior presente que você pode dar para eles é oferecer-lhes a esperança de vida eterna. Porque não adianta de nada eles ganharem tudo. E a Bíblia vai dizer isso, né? Que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada você oferecer tudo de bom e de melhor para seus pais, para seus filhos, para seus parentes, mas negar o principal que é o Evangelho. Para que no final da vida você tenha certeza de ir para o céu e ele não tenha certeza absolutamente nem para onde vai depois da morte e sua vida seja perecível. Ou, melhor dizendo, que sua alma pereça no inferno. Então, o maior presente que nós podemos dar, a maior demonstração de amor que nós podemos dar para as pessoas é apresentar o Evangelho de Cristo. Meu irmão, eu amo muito você, apresento o Evangelho a ele. Minha mãe, eu amo muito a sua vida, apresento o Evangelho. Porque eu lhe amo, eu não quero que você se perca. Porque eu lhe amo, eu não quero que você vá para um lugar de tormentos. Porque eu lhe amo, eu quero que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que só nele há esperança de vida eterna. A paixão pelas almas deve nos motivar. Só que aí, nós temos também o maior motivo que está expresso lá em Romanos capítulo 16. Abra, por favor, sua Bíblia. Eu já vou terminar. Romanos 16, verso 25 ao verso 27. Paulo diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui eu quero observar esse texto da seguinte maneira. Esse texto fala de Deus, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho. Esse texto fala sobre o mistério, que é o Messias prometido para todos os povos. O texto fala o meio da eleição, segundo o mandamento do Deus eterno. Fala sobre o meio para a salvação, para a obediência por fé. Fala sobre a extensão da obra entre todas as nações. Não é só aqui em Bom Conselho, mas entre todas as nações. E fala sobre a maior motivação. Ao Deus único e sábio seja dada glória. Ao Deus único e sábio seja dada glória. Esta é a motivação maior. E eu fiquei pensando essa semana, porque eu passava com minha esposa
certa hora da noite, em uma das ruas aqui da cidade, e eu vi um casal de testemunho de Jeová naquele padrão nacional que eles têm, né? O homem de camisa social, com a bolsa do lado, a bolsa tem que ser retangular, não pode ser redonda, tem que ser retangular, uma sombrinha na mão. A mulher do lado, com a bolsa também, com a sombrinha aberta. Porque o homem sempre anda com a sombrinha fechada e a mulher sempre com a sombrinha aberta. É padrão nacional. De noite, tocando a campainha de um primeiro andar. Normalmente nós, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a verdade, a gente, no fundo do nosso coração, até se ri, né? Os testemunhos de Jeová, rapaz, tem jeito não. O povo insistente. E eu fico pensando, o que é que motiva pessoas que pregam o evangelho errado, que creem em Deus de uma maneira equivocada, pois inclusive negam, né, a questão do próprio Cristo ser o Filho de Deus, eles negam isso, a continuarem pregando toda semana, todo domingo de manhã. Domingo de manhã a gente está saindo para a igreja, você vê ou não vê testemunho de Jeová na rua? Todo domingo de manhã estão na rua. Todo domingo de manhã na rua. Um evangelho troncho. Um Deus interpretado de forma totalmente errada e equivocada, mas uma motivação que não tem quem os pare nem que os limite. Só que eles têm uma motivação. O testemunho de Jeová crê que somente 144 mil vão reinar com Cristo. E cada um deles que queira ser pertencente a esses 144 mil que vão reinar com Cristo. Pelo número de membros... Oi? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Pelo número de membros que os testemunhos de Jeová já tiveram no mundo todo, já passou aí, 10 mil vezes mais. Porém, como eles creem que somente 144 mil vão reinar com Cristo, eles querem fazer a missão deles, para que eles tenham participação nesse reino, para que eles tenham participação nesse reinado com Cristo. Ainda que a pregação esteja totalmente incorreta, ainda que a maneira pela qual eles pregam o evangelho seja errada, isso não anula o erro que eles cometem, mas a motivação por um deleite eterno, por uma presença eterna, leva eles a toda semana, levando desaforo do povo, levando porta na cara, com o povo fugindo, fazendo de conta que não escuta, eles pregaram o evangelho. Agora eu faço a pergunta para você e para mim. Você e eu conhecemos ou não o verdadeiro evangelho? Conhecemos. Você conhece ou não o verdadeiro Deus? Você deseja ou não estar no céu morando com o Senhor? Você tem ou não certeza de vida eterna? E por que que ainda assim isso não motiva o meio do seu coração a proclamar o evangelho? Perceba, nós precisamos realinhar a nossa motivação para pregar o evangelho. E eu termino então com a frase, pode dar um pulo lá para a última frase, de Ronaldo Lindório, que diz assim: a glória de Deus é a chama que se acenderá, o que acenderá o ardor missionário no coração da igreja. Quando nós entendemos que nós vemos para a glória de Deus, isso vai acender em nosso coração um ardor missionário. Veja que Cristo vai dizer: foi para este propósito que eu vim. A glória do seu Pai, o desejo de fazer a vontade daquele que lhe enviou era tão grande, que ele estava disposto a ser cuspido, a ser manietado, a ser humilhado, a ser acusado falsamente, a ser esbofeteado, a ser crucificado, chicoteado, a ser totalmente despido e envergonhado. Mas ao ponto dele cumprir todo o seu ministério até dizer: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus fez a vontade do Pai até as últimas consequências. Que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que tenhamos a mesma motivação missionária de proclamar o evangelho em tempo e em fora de tempo, sobretudo aonde ainda não fora anunciado, até que ele venha, para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração nesse momento. E eu queria convidar você a orar pela igreja, pelos missionários. Vou dar a oportunidade aos gideões falarem, mas já vamos orar também por eles. E orar por todos aqueles que estão empenhados na obra do Senhor. Têm se desgastado, têm se voluntariado. E para que você e eu sejamos incendiados pelo Espírito Santo de Deus, com ardor em nosso coração,
para proclamar o Evangelho. Deus amado, nós louvamos o teu santo nome porque um dia o Senhor nos alcançou. Com a tua bendita e maravilhosa graça, nós fomos alcançados, salvos e libertos. E hoje nós estamos aqui, tão somente por tua graça e misericórdia. E agora, Senhor, nós te pedimos, aviva em nosso coração o desejo de fazer a tua vontade, de realizar a tua obra, o desejo de proclamar o teu evangelho, de anunciar o teu nome aos povos, o desejo de ver a transformação social, mas sobretudo espiritual na vida das pessoas, dos pobres, dos oprimidos, daqueles, ó Deus, que são ricos de riquezas materiais, mas que são pobres espiritualmente. Ó Deus amado, que o Senhor nos use como instrumentos nas tuas mãos, para que sejamos, ó Deus, teus porta-vozes nesse mundo, proclamadores do teu evangelho, arautos do rei, dispostos a pregar, a anunciar, a fazer a tua vontade, até que o Senhor venha. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, dai-nos, ó Deus, um coração voltado para a tua obra. Abençoa, Deus, os missionários que estão no campo, abençoa os missionários gideões que têm levado a tua palavra em tantos lugares do mundo, a tua Bíblia, a tua lei. Ó Deus amado, abençoa, faz-os, ó Deus, ser animados e motivados pelo teu Santo Espírito para que eles possam continuar, mesmo diante das adversidades, das lutas e das perseguições, até que o Senhor venha. Que a tua igreja seja, ó Deus amado, levantada nesse mundo para proclamar o teu evangelho, para proclamar que o Senhor vive, que o Senhor reina e que o Senhor retornará para buscar aqueles a quem o Senhor escolheu e salvou. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.